Salve, Gabriel, bom dia, né? Vamos continuar nossa aula sobre literatura. Vamos recapitular o que nós vimos na última aula sobre o pré-modernismo. Lembrando, antes de mais nada, que pré-modernismo não é uma escola literária. Quem te disser isso está equivocado, né? Na verdade, esse pré-modernismo é essa transição aí entre as escolas anteriores, né, que eu tenho aí o naturalismo, realismo, simbolismo, né, essa filosofia dessas escolas, e a transição para o modernismo, para a Semana de Arte Moderna. Então eu tenho aí o pré-modernismo nesse meio, aquela galera ali, aqueles autores, escritores que ainda não sabem muito bem aonde se encontrar ali na literatura, eles são considerados os pré-modernistas, né? Porque eles trazem uma nova crítica, né, que nós vamos ver no modernismo, mas também essa gramática antiga, né, herdada por esses, por essas escolas literárias aí, né. Antes de mais nada, vamos contextualizar também o que está acontecendo nessa época aí, certo? Eu tenho aí a Europa em ascensão total, inspirada em criar várias invenções, né, que vão ser importantíssimas para a sociedade, para a humanidade aí. Eu tenho nessa época tem a Belle Époque, né, que é considerado o boom na Europa. Porque esse período aí, a galera tá muito inspirada, a galera tá disposta a inovar. Então, nessa época, está sendo criado o carro a motor, o cinema, a lâmpada, está tudo em ascensão. Então, a galera ali tá muito inspirada mesmo, né? E esse período vai durar de 40 a 41 anos, né? Que é de 1871 a 1917, que é quando implode a Primeira Guerra Mundial. Então esse período todo está se criando muita coisa, né? Está se investindo em novas tecnologias. Eu tenho aí no Brasil, né? Vamos contextualizar um pouco o Brasil. Eu tenho aí a República Café com Leite nesse período, São Paulo com café, Minas com o leite, e esses dois estados aí se alternando no poder do governo, certo? Eu tenho aí também o regionalismo vai estar muito presente nas obras, né? Os autores vão trazer essas questões regionais para dentro do livro. Eu tenho também questionamentos sociais, eu tenho críticas sociais, críticas ao governo. Então a galera tá também nesse período de, olha, não tá tudo legal não. Está meio estranho, vamos falar sobre isso, né? O Brasil não está 100% não, vamos trazer isso para a nossa literatura. Eu tenho também aí a primeira vez, né, que os marginalizados, eles vêm para dentro das histórias, vêm para dentro da literatura. Marginalizado é essa questão dessa galera aí que está à margem da sociedade, né, que até então não era bem vista. Então ela é captada para dentro das histórias nesse período. Então é isso que está acontecendo no Brasil aí, essa inquietação, né, essa inquietude aí. E aí eu tenho 5 nomes em destaque nesse pré-modernismo, né? Eu tenho Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha é um jornalista, e o Estado de São Paulo, o Jornal de São Paulo, chama o Euclides para cobrir a Guerra dos Canudos. Então fala, Euclides vai lá e traz as notícias daquela guerra para a gente publicar aqui. E aí o Euclides chegando lá nesse território da guerra, né, nesse período aí, ele percebe que aquilo ali, a Guerra dos Canudos, é muito maior, que o que ele está vendo ali é muito mais preocupante do que de fato se imaginava. Então o que ele faz? Ao invés de escrever matérias, ele acha que é muito pouco escrever as notícias em matéria, ele decide escrever um livro, certo? Esse livro é de 1902, chama-se Os Sertões. Os Sertões, ele vai trazer essas questões da Guerra dos Canudos, essa crítica que Euclides vai fazer, porém ele traz o determinismo, muito visto ali no naturalismo, muito visto ali no Aloysio de Azevedo com Cortiço, né? Ou seja, o que significa esse determinismo? Que o homem é o meio que vive,
né? O homem, ele é a raça, e o homem é o contexto histórico. Então, esses três elementos do determinismo vão estar presentes na obra, quando ele apresenta os personagens, a raça, quando ele inicia falando da guerra ali, né, a questão do meio, né, e quando ele apresenta a história, no contexto histórico. Então, o determinismo vai estar muito presente nos sertões também, destacando essa questão, né, que o homem é o meio que vive, né? O interno ele vai interferir no externo do homem. O homem não tem essa solução porque vai depender de fatores, né, completamente externos. Então eu tenho os Sertões com Euclides da Cunha. Tem outro escritor muito destacado, que é o Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato, antes mesmo de escrever o famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele escreveu os Urupês. Os Urupês é um livro de contos, certo? De coletânea de contos. E os Urupês, ele vai trazer essa gramática pesada, essa gramática difícil, né? Das escolas anteriores. Porque o Machado ainda, apesar dele ter ideias pré-modernistas, ele ainda tem essa gramática complicada e essa gramática mais antiga, certo? Dentro desse livro, do Monteiro Lobato, eu tenho também a questão do Jeca Tatu, o famoso Jeca Tatu, que é aquele cara que ele é representado um ser amarelo, um ser que sempre está cansado, um ser que sempre está ali à beira, encostado. Por quê? Porque o Jeca Tatu, ele não é assim porque ele quer. Ele é um ser conformista, então se a casa dele estiver caindo aos pedaços, ele vai falar assim, não deixa, uma hora vai cair mesmo, não vai durar para sempre essa casa. Se tem uma goteira no teto, ele vai falar assim, não, deixa, uma hora essa chuva vai parar, uma hora esse chão vai secar, né? Se ele tem um banco de sentar com 3 pernas, ele vai falar assim, não vou fazer mais um, porque senão vou ter que mudar a mobília toda, então deixa do jeito que está. Mas ele não é assim porque ele quer, ele é assim porque ele é doente, né? Ele é representado como um ser apático, um ser amarelo. No próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo tem o Jeca Tatu. No cinema tem o Mazzaropi, o ator Mazzaropi fez várias histórias contando um pouco sobre o Jeca Tatu. E aí descobre que ele, na verdade, ele não é assim porque ele quer, porque ele é doente. Ele é um ser doente. Na época as pessoas estavam contra as vacinas, então foi uma forma também de representar essa sociedade, né, que não se cuida através desse personagem. Eu tenho também aí o Graça Aranha, né? O Graça Aranha, eu acho o Graça Aranha um pouco injustiçado porque ele é pouco destacado, né, nas escolas. Então o Graça Aranha é um ser importante, porque ele traz o livro Canaã, e o Canaã vai tratar o quê? Pensando primeiro na questão da palavra, né, Canaã, da Bíblia. Essa palavra, ela traz essa questão da terra prometida, né? E é justamente isso que o livro vai tratar. Nessa época também tem esse misto, né, de raças aqui no Brasil. Eu tenho o negro, eu tenho os índios, eu tenho os europeus, né, o português. E a ideia é essa. É dar oportunidade para o pessoal da Europa que não tem condições tentar a vida aqui. Isso o livro vai tratar, a partir de 2 personagens. Um personagem, ele vai destacar a questão de como que o Brasil tem futuro, que ele acredita no futuro. Ele acredita nessa questão que o Brasil vai para frente, que é possível construir uma vida boa aqui, sim, um alemão. E o outro, ele é completamente racista, ele acha que o Brasil não tem jeito, porque misturou os povos e essa mistura prejudicou o Brasil. Então, essa filosofia desses 2 personagens pensando completamente o oposto. Olha a crítica, né, social dentro do Canaã. Eu tenho aí também, dentre esses autores todos, o cara que talvez eu mais goste aí, que é o Lima Barreto. O Lima Barreto, ele não está tão preocupado com essa gramática antiga, ele é até considerado um pouco preguiçoso por não explorar tanto essa gramática herdada. E ele tem um livro, né,
muito, 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 muito famoso, interessante, que é o triste fim de Policarpo Quaresma, né? O Policarpo, vamos entender, né? Quem que é esse protagonista dessa história? Essa história se passa no final do século XIX, né? Ali está acontecendo, ele é, ele é do Estado, ele trabalha para o Estado, né? Trabalha ali para a guerra que está ocorrendo. E o que acontece? Esse cara é patriota, esse cara ele é nacionalista até a alma ali, esse cara defende o Brasil de todas as formas possíveis, certo? E aí ele pensa assim, não, o índio é o verdadeiro dono do Brasil. O índio é quem deveria regir o Brasil, comandar o Brasil. E aí ele começa a entender um pouco da cultura tupi-guarani. Então ele começa a tocar violão, né, com o Ricardo Coração de Todos. O Ricardo Coração de Todos ajuda ele a tocar violão e a compor algumas modinhas. Então ele começa ali nessa cultura, mas aí ele percebe o quê? Que essas modinhas que ele estava tocando foi herança lá de trás. E aí ele fala, não, isso é uma herança portuguesa, então eu não vou tocar isso aqui não. E ele começa a aprofundar mais no Tupi-Guarani. Aí tem uma cena em que o compadre dele, que é o Vicente, chega com a afilhada dele, que é a Olga, e aí o Policarpo começa a chorar muito, né? Começa a ficar muito entusiasmado. E aí os dois sem entender nada, depois daquela cena toda, ele pergunta, e aí, por que você está chorando tanto? Por que aconteceu? Ele fala, não, porque os índios, eles costumam cumprimentar os seus entes queridos quando ficam muito tempo sem se ver, dessa forma, né? Expressando o sentimento, chorando muito. E aí ele começa a perguntar mais ainda. Ele aprende o Tupi-Guarani e fala, não, espera aí. Pô, a gente não pode aprender português. Português não pode ser a língua do Brasil, porque português vem de Portugal. A língua que tem que ser falada aqui é o Tupi-Guarani. Então ele começa a falar Tupi-Guarani, ele começa a redigir alguns documentos em Tupi-Guarani para poder exercitar essa escrita. E ele vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. E dentre essas escritas, tem uma carta que ele pede, né, o governo para poder modificar a língua, para poder trazer o Tupi-Guarani como língua brasileira. E aí eles pensam, não, esse cara endoidou de vez, né? Então vamos interná-lo. Então ele é desonerado do cargo dele ali no estado e ele é internado. Depois que ele sai mais panqueca ainda, mais maluco ainda. Então ele decide assim, eu já passei muito tempo aqui, então eu estou bem agora, então eu preciso respirar novos ares. Então eu vou comprar um sítio. Ele decide comprar um sítio, pensando nessa coisa da terra, do índio, então eu vou comprar, eu vou ser nativo dessa terra mesmo. E aí, o que ele faz? Ele compra esse sítio junto com a Adelaide, que é a irmã dele, e eles vão morar nesse sítio. E ele passa um tempo nesse sítio, e aí ele escreve vários artigos sobre as plantas, sobre a plantação, a terra daquele sítio, né? E aí, o que ele faz? Nesse período aí, ele começa a ir à falência. Por quê? Ele plantou muita coisa, ele, ele levantou o sítio, porém as formigas salvas começaram a comer a plantação dele, começaram a comer tudo que ele havia plantado. E aí implode a guerra, né, das armas ali contra o Floriano Peixoto, que é o segundo governo aí do Brasil. E ele vai lutar, né, para defender o Floriano Peixoto, ele vai para a guerra, ele leva um tiro para defender o Floriano Peixoto, e essa guerra leva 6 meses, mais ou menos, aí. Nessa época o sítio, a Adelaide não conseguiu salvar o sítio, e aí depois que acaba a guerra, o Flamengo fala assim, olha, eu já tinha ouvido falar de você, dessa questão toda do seu nacionalismo,
de defender a língua tupi-guarani, eu vou te dar um cargo. Você vai ser carcereiro aqui dos rebeldes aqui, dos homens que foram presos. Você vai ficar responsável por essa parte aí. E aí o que acontece? Você vai ter que pesquisar, você vai ter que ler o livro, eu sugiro que você leia, que é uma história muito, muito, muito rica, que traz essa crítica, traz esse nacionalismo, né? Traz essa coisa do Policarpo aí, chegando a beirar até a loucura de tão fanático que ele é pela terra. E vai cair, inclusive no FRJ, vai cair esse livro, tá bom? E eu tenho aí um quinto escritor, talvez o mais obscuro de todos eles, que eu queria que você pesquisasse também, que é o Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, ele tem um poema, que é um dos destaques dele, que é Versos Íntimos. E ele é um poema carregado, que ele fala, né, apedreja a mão que te afaga, né, vês ninguém assistiu, formidável enterro. Então ele é um poema pesado, o Augusto dos Anjos é o mais obscuro de todos eles. Então essa foi a primeira parte aí do nosso pré-modernismo, né? Nós estamos caminhando para a Semana da Arte Moderna, nós estamos caminhando aí para essa escola literária tão aguardada por todos, tão rica, né, em questão de elementos, em questão de escrita, em questão de arte. Ah, um detalhe também, o Lima Barreto, ele morre uma semana antes, se eu não me engano, da Semana da Arte Moderna, né? Então é muito perto, ele ajudou tanto, né, nesse período de transição, e aí ele falece nesse período. Então eu sugiro que você pesquise a questão do Policarpo Quaresma e essa questão também do Augusto dos Anjos, tá bom? Até a próxima.